Extraído do Duplo Expresso de 30 de setembro de 2019. Cientista político Felipe Quintas fala sobre o desmonte da Petrobras e o domínio da banca do capital financeiro dos países do Atlântico Norte. Denuncia que direita e esquerda estão submetidas ao mesmo sistema de dominação. Rômulus Maia divulga denúncia de colapso dos risers flexíveis, construído pela francesa Technip no sistema de produção de petróleo da Petrobras, no pré-sal. A Greta Thunberg faz campanha internacional para impedir os países subdesenvolvidos de construírem refinarias de petróleo. O Bank of America, que é o mesmo para quem o Paulo Guedes quer entregar o Banco do Brasil, é um dos patrocinadores da ONG One Foundation, que financia a Greta. A Coca-Cola e a Apple também financiam a One Foundation. E a Coca-Cola e a Apple pertencem à Berkshire Hathaway, cujo dono, o Warren Buffett, é amicíssimo do Jorge Lema. Eles são sócios lá na compra do Burger King, são sócios de negócio. São sócios, né? Comparsas, né? Digamos assim. Né? Ela se envolveu pessoalmente na campanha contra o López Obrador, porque o López Obrador quer construir refinarias no México, e a Greta Thunberg pessoalmente assinou um manifesto pedindo ao López Obrador para interromper a construção das refinarias de petróleo. Aí vem o Bolsonaro aqui e diz que vai acabar com as atividades todas as atividades da Petrobras no Nordeste, e que vai acabar também no Sul, no Norte, no Centro-Oeste. Só vai ter atividades da Petrobras em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e mesmo assim só no setor de extração do petróleo, porque o setor de refino vai acabar todo. Né? Ou seja, o Bolsonaro e a Greta Thunberg querem acabar com a indústria de petróleo dos países subdesenvolvidos. Felipe, então, qual é a oposição entre os dois? Eu preciso fazer uma precisão sobre isso, que é o seguinte: isso é só por enquanto, é um primeiro passo, porque, na verdade, nesse momento, eles não têm como repassar a extração do pré-sal, as plataformas atuais da Petrobras que estão lá mobilizadas na exploração, eles não têm como passar isso para as petroleiras internacionais, porque tem um passivo ali muito grande, algo que a gente está esperando aqui para publicar com exclusividade, um problema multibilionário. São os arames dos anulares. São as linhas por onde os fluidos sobem para as plataformas e também que levam fluidos para o reservatório. Inclusive, já há um link aqui de um engenheiro que resolveu denunciar isso ao Ministério Público. Você a denúncia em 2017, está lá no site Petronotícias. Olha só, aqui eu vou compartilhar o link aí no chat no YouTube já. Olha só, engenheiro da Petrobras apresentará denúncia sobre irregularidades na contratação de risers flexíveis no pré-sal. É essa questão aqui que a gente está falando. E a minha fonte aí, que é um geólogo das antigas da Petrobras, ele me falou o seguinte: a Petrobras já está pagando para mudar tudo de novo. São os itens dos mais caros de um sistema de produção. Estamos falando de dezenas de bilhões. Então é por isso que não foi fechado ainda Rio, Espírito Santo e São Paulo. É só até a Petrobras e, por tabela, o povo brasileiro arcarem com essas dezenas de bilhões, aí eles entregam tudo e fecha a Petrobras. E aí a Technip, o registro, eles já sabiam que isso ia acontecer, mas venderam, né, por preço de ouro, um latão, uma coisa vagabunda, que está toda corroída já com, né, os gases, enfim, o CO2, etc., que sai da exploração. E eles querem, na verdade, então, o pré-sal. O que as grandes petroleiras estão esperando? Apenas a própria Petrobras arcar com o custo da substituição de toda a tubulação das plataformas do pré-sal, aí sim vão passar. Então, como nos demais que não tem esse passivo escondido, passivo oculto, olha, imagina quando anunciarem isso, o que não vai acontecer com o valor da ação da Petrobras. Olha o custo que foi para colocar essas plataformas no pré-sal, e o custo, em grande medida, na sua maior parte, era a tubulação. Isso aí é um passivo oculto que vai ser arcado pelo povo brasileiro enquanto ainda é acionista da Petrobras, e aí depois sim que eles arcarem com isso, aí vai entregar tudo e a Petrobras vai virar o quê? Um escritório ali de corretagem na Avenida Chile. Aliás, nem precisa daquele escritório inteiro, naquele prédio da Avenida Chile, histórico, vai ser um andar, vão alugar um andar, vende o prédio, né, e aluga um andar de repente ali, só para manter o nome fantasia Petrobras, mais do que nunca fantasia, e poder dizer, não, a gente não acabou com a Petrobras, olha lá aí. Mas é só essa questão aí do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, que é onde tem o pré-sal, é apenas
para poder deixar essa conta da tubulação vendida de forma corrupta, porque a Tecnip sabia, transnacional, fazer com que a Petrobras arque, né? Quando, por exemplo, a Petrobras poderia exigir que a Tecnip, porque agiu com má fé, pagasse a conta. Isso poderia até, é um valor tão astronômico, sem noção, poderia quebrar uma Tecnip da vida e poderia até deixar na insolvência a própria Petrobras. Então, está sendo mantido de uma forma oculta, eles vão conduzir de uma forma que o povo brasileiro pague para as multinacionais do petróleo levarem. Aliás, vão dizer isso. Não, a Petrobras está quebrada com esse passivo aí. Todo mundo está sabendo disso, ô Felipe, né? Dentro da Petrobras. Quem é sério sabe. Vamos falar, não, então agora mais do que nunca ela tem que vender as reservas do pré-sal, porque tá com esse mico aí, esse abacaxi e tal, a gente tem que pagar, lógico, ninguém vai querer comprar uma coisa ferrada, então a gente vai, né, trocar as tubulações, mas aí vamos ter que vender, porque a companhia vai se tornar insolvente. Então é apenas um primeiro passo, Felipe. O objetivo é o fim mesmo da Petrobras. Ou seja, o objetivo é o fim da Petrobras e por conseguinte, o fim do Brasil, né? Porque a Petrobras é uma das principais instituições da construção nacional do Brasil, destruí-la é destruir o Brasil junto. E aí, com base nisso tudo que você informou, nós podemos tirar uma outra conclusão. Qual é a oposição que existe entre Bolsonaro e Macron? Nenhuma, né? Até que Tecnip sendo francesa, né? O Bolsonaro está botando a azeitona na empada da França. Não né? só isso, a Total, que é uma empresa privada, mas que tem grande participação do Estado francês, que absorveu a Elf, que era estatal, está aqui no pré-sal, está levando tudo também, Felipe. Ou seja, qual é a oposição entre Bolsonaro e Macron? Não existe, né? E qual é a oposição entre a esquerdiota que puxa o saco do Macron e da Greta Thunberg e a direitopata do Bolsonaro? Qual a oposição entre a esquerdiota e a esquerdopata? Nenhuma, né? Porque os dois são funcionários do mesmo dono, que é a banca, que é o capital financeiro dos países do Atlântico Norte. Você vê, Macron e Bolsonaro estão atuando em concerto para destruir o Brasil. Né? O Bolsonaro trabalha para o Macron, o Bolsonaro trabalha para os financiadores da Greta Thunberg, não existe nenhuma oposição. E a esquerda que apoia o Macron e a Greta para supostamente criticar o Bolsonaro, na verdade não está fazendo oposição ao Bolsonaro, está fazendo coro à dominação financeira, está fazendo coro com o desmonte do Brasil. Essa esquerdiota é tão entreguista e é tão responsável pela destruição do Brasil quanto a direita do Bolsonaro. E não haverá nenhuma chance de salvarmos o Brasil, de reconstruirmos o Brasil enquanto não superarmos definitivamente a esquerda de Oslo e a direita de Chicago. Porque a esquerda de Oslo e a direita de Chicago são companheiras inseparáveis. Né? Uma é o complemento necessário da outra. Muito bem, Felipe Quintas. Ou seja, então não existe oposição entre Bolsonaro e Greta Thunberg, porque eles são financiados pela mesma turma, pelas mesmas pessoas. Né? O Bank of America, que é para quem o Bolsonaro reverencia, para quem o Bolsonaro presta luz, o Bank of America é o mesmo que financia a Greta Thunberg. Né? O Berkshire Hathaway controla a Coca-Cola e Apple, que financiam a Greta e também dão as cartas no governo Bolsonaro. Né? Ou seja, não existe essa oposição. São as duas faces da mesma moeda do entreguismo e do imperialismo para impedir o desenvolvimento de países subdesenvolvidos como o Brasil. Duplo Expresso. Enquanto isso, na Petrobras, os empregados perdem direitos, ameaçados em seus empregos, se veem obrigados a se transferirem ou aderirem a programas de desligamentos. E os sindicatos persistem inertes, sem organizar efetivamente a categoria para o enfrentamento. O que levam trabalhadores e ao povo a assistirem pacificamente sua própria degola. O que fazer, diante da ausência de lideranças comprometidas com a soberania nacional e com a própria sobrevivência da categoria? Por que os petroleiros, mesmo massacrados, não se rebelam? Onde estão os sindicatos, que não organizam a reação? O que esperamos para defender nossa soberania? Cadê as passeatas? E as grandes manifestações de ruas? Por que os trabalhadores não reagem? Por que a esquerda não prepara uma greve geral? Estariam esquerda e direita do mesmo lado. Quando será a greve dos petroleiros? Só na luta vamos descobrir quais são os nossos verdadeiros aliados.